Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho do Dia aqui pelo canal Eviva. É com grande alegria que tenho a sua companhia. Reunimos-nos para celebrar com a certeza de que Deus habita em nosso meio. Ele sempre nos guarda e nos faz compreender o sentido da cruz e do seguimento de Jesus. E o Evangelho deste sábado, dia 28 de setembro, é o Evangelho de Lucas, o capítulo é o 9, versículo do 43 ao 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então, Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, diante de tanta gente que procurava Jesus por causa das coisas que ele fazia, das palavras que saíam de sua boca, ele adverte aos seus discípulos que não ficassem com os olhos e as mentes na admiração e não se deixassem levar pela correnteza do povo que a ele fluía. Aquele que o povo procura ver, o homem que faz milagres, que alimenta a multidão, e não o Filho do Homem, o Filho do dono de tudo quanto existe, mas que para salvar os homens, ou seja, seus irmãos, deveria morrer numa cruz. Cristo insiste em anunciar a sua paixão e morte, primeiro veladamente à multidão, e depois, com mais clareza, aos discípulos no Evangelho de hoje. Agora estes, porém, não entendem as suas palavras, não porque não sejam claras, mas pela falta da disposição adequadas, pela falta de fé. Os discípulos tinham uma admiração e um carinho extraordinário por Jesus. Percebendo isso, Jesus avisou-os, dizendo: O Filho do Homem será entregue aos homens. Agora, para todos nós que sabemos que Jesus passou pela crucificação, essa frase do Senhor é muito clara. Mas o que tem de mais interessante no Evangelho de hoje é fazer o exercício de se colocar no lugar dos discípulos e assim tentar entender o que se passava em seus corações e mentes. O Evangelho de Lucas diz que os discípulos não alcançaram o sentido e tinham medo de perguntá-lo a respeito. Eles não alcançaram um sentido porque não se passava em suas cabeças que Jesus poderia ser entregue à morte. E desta forma, tinham medo de perguntá-lo porque sabiam que não iriam gostar do que iriam ouvir. E os discípulos admitiram a fragilidade de não fazerem perguntas a Jesus sobre este assunto, porque tinham medo. Agora, todos nós, em algum momento da vida, já tivemos medo de saber sobre algum assunto desagradável. Se os discípulos tivessem perguntado a Jesus sobre o que ele estava falando, certamente poderiam ter se preparado melhor para os acontecimentos. E o próprio Senhor Jesus já nos disse: é preciso que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens, para que nós tenhamos a vida e a vida em plenitude. Por isso, se o grão de trigo caído na terra não morre, permanece só, mas se morre, dá muito fruto. Por isso, amados de Deus, na lógica humana, só é vivo quem tem vida. E para nós, a termos, é necessário que alguém a conceda.
E então, desta forma, se justifica a entrega da vida de Jesus a todos nós. Amém? Muito obrigado pela sua companhia e que Deus sempre proteja você e toda a sua família.